Fala galera, Maurício Coutinho falando com mais um Prevcast, agora no audiovisual. Eu, Alberto Argulo, Rafa Marconi e Fabinho Corrêa, lá de Florianópolis. Agora a gente tá em outro patamar, né, cara? Outro patamar, cara. Não tem como, não tem como. Agora é só estúdio. Agora o pessoal vai ver que nós somos rostinhos bonitos também, além de serem... Saqueirão, né? Bom, hoje a gente tá aqui, cara, para estrear essa nova fase do Prevcast. Na resenha aqui, a gente trouxe um convidado super especial, que é o Gabriel Eufrásio. Isso aí. O Gabriel é um... deixa eu fazer uma história antes, porque assim, todo mundo sabe que a gente tem um grupo de WhatsApp que tem, sei lá, mais 200 pessoas naquele grupo. E o Alberto é um dos criadores do grupo, ele criou o grupo basicamente pra, trocar informação assim, como é que você tá resolvendo esse problema aí na tua entidade? Eu tenho aqui uma planilha que calcula tudo, eu tenho um Axis aqui, fuderoso, aquelas histórias todas. E a gente criou um grupo que se chegou a se encontrar algumas vezes presencialmente na Coke, na Real Grandeza, na Petros. E aí veio pandemia e tal, isso virou um grupo de WhatsApp, o negócio foi crescendo. E o Gabriel é um dos caras, né, isso é o porquê dele estar aqui hoje, que é um dos caras, um dos donos das grandes gambiarras que tem por aí. Gabriel, conta um pouco da tua história aí, como é que você chegou aqui, depois vai falar das gambiarras todas que você fez aí. Beleza. Boa noite aí, pessoal. Acho que é um prazer imenso, né? Estar com esse tanto de dinossauro aqui. Eu falo assim... Chama de velho. E o legal, né? Ele fala do audiovisual, você vê esses caras em reunião... É legal, cara. Você vê presencial que é mais bonito. O negócio é legal, legal. Mas... Gabriel, uma objeção, prazer não, porque prazer dói. Fala satisfação. Satisfação imensa. Show de bola. Mas a minha história com Previdência, cara, ela é bem curta. Fala assim, ela é acho que ela é quase tão nova quanto eu sou, sabe? Por isso que eu chamo vocês de dinossauro. Entendi. Que eu sou com essa barba branca aí, né? Cara, Tá bom. isso é desgaste de filho, né? A gente tava falando disso ali há pouco tempo. Mas passei por alguns fundos, né? E eu acho que a diferença entre eles é um que tem um lado político, outro não tem um lado político, mas trabalhei, né, de fundo de governo, que era da Falus, que era do fundo da CEMIG, né? Passei até por uma entidade aí do Fabinho pela Previs, que Fundo Ambras, hoje eu estou na concorrente aí que é a Valia. Entrei para a Previdência mesmo, né, trabalhando na área com seguridade em 2017, então... Acho que minha carreira ela foi muito rápida na Previdência. Antes disso, trabalhei em outras multinacionais, trabalhei com consultoria. Cara, trabalhei com um pouquinho de tudo aí na minha vida. Eu acho que hoje sou bem grato ao mercado de Previdência, né? Me fazer chegar até aqui. Acho que o ápice do ser humano é falar assim, tô no Prevcast com esses caras aqui. Cara, isso é fantástico, bicho. A gente discute muito, a gente conversa muito. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho para agregar e que é um mercado que precisa de gente nova, de gente com vontade de fazer diferença, né? Eu acho que a Previdência, principalmente fechada, ela precisa de renascer, cara. Eu acho que principalmente, né, do lado humano ali que tá à frente, fazendo esse caminhar aí que já é longo, mas acho que a gente está no processo de transição do mercado como um todo e a Previdência precisa disso. Então é um prazer poder estar aqui para a gente discutir um pouco. Show. Isso aí. Eu queria só fazer um adendo aqui, contar a história de como é que eu conheci o Gabriel. Uhum. Eu trabalhava na Petros e o Gabriel se candidatou para uma vaga na Petros. E aí eu entrevistei o Gabriel, eu queria levar o Gabriel, gostei do Dois malucos se do encontraram. currículo. E o cara pediu um salário estratosférico, né? O jogador de futebol tá em fase A boa, né? Pediu um salário estratosférico, a gente não conseguiu cumprir. Mas eu fiquei amigo do cara, peguei o telefone, de vez em quando a gente trocava ideia sobre problemas e tal, e botei o cara no grupo lá e já era. E vivenciamos os problemas, né? Que você mandou. Que eu transferi plano lá pra Previs, que aí dava um monte de erro, o cara me ligava reclamando. Pô, cara. O Gabriel reclamando? Não é ele, não. Quase nada, quase nada. Ele tem essa fama de rabugento aí, não é à toa, não. Mas olha só, qual foi a primeira gambiarra que você viu e falou assim, esse cara aí, no assunto gambiarra ele tá... Então, gente, assim, basicamente o que a gente tá falando aqui é o seguinte, a gente tem hoje as operações e tem um sistema legado ali, que cada um tem um sistema que faz uma parte do processamento, mas ele não faz tudo, ele não foi construído para fazer tudo. Isso. E a gente sabe que existem esses artifícios satélites, que muitos estão até sistematizados, mas outros não.
E tu, como é que começou a tua vida na gambiarra? Porra, vou fazer isso aqui que vai me ajudar e tal. Porque é interessante esse olhar, que o teu argumento sobre isso é maneiro. Eu acho que é desde sempre, cara. Isso não é só previdência, né? Eu acho que, vamos falar assim, desde quando eu comecei a trabalhar com qualquer organização que tinha um sistema integrado, é pau. Por quê? O sistema como um todo, ele depende muito do usuário. É a mesma coisa, eu sempre brinco. Falo assim, não adianta você dar uma Ferrari para um cara que não sabe dirigir, cara. Então, a gente tem um sistema para fazer a operação acontecer. Eu acho que é a base de tudo. Então, o meu entendimento começou assim, eu tô com um sistema ERP, ele vai melhorar o meu dia a dia no trabalho? Ele pode até melhorar se eu trabalhar com dados corretos, né? Com uma alimentação correta, com um fluxo 100% assertivo. E a gente sabe, quando tem um humano por trás, nunca vai ser. Todo mundo erra, sempre vai ter um probleminha ali de digitação, algum erro que ele vai, né, ter uma necessidade de conferência maior. Então, primeira ferramenta que a gente usa, né? Eu usava o Excelzão bravo, né, na limitação ali, principalmente quando tinha uma base de dados muito grande, mas é validação. Eu preciso de ter uma inteligência que leia dados e valide ele por mim, porque da mesma forma que eu posso estar cansado, o cara digitou para estar cansado e o negócio passar. Então, as gambiarras, elas começaram no intuito de validação. Segundo ponto que a gente estava até discutindo aqui, que eu acho que é importantíssimo. Uhum. Não adianta também você querer inventar a roda. Não vai pensar lá na frente para você aparecer para o seu diretor, para o seu chefe, porque eu acho que as pessoas, elas todos têm, né? Eu acho que é normal, uma necessidade de crescer. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter ascensão. Isso aí faz parte do ego do ser humano. E todo mundo fica pensando assim, cara, vou ter uma ideia linda aqui, vou apresentar para o meu chefe vai falar assim, você é o cara. Não vai. Primeiro, porque se você tem a ideia astronômica, ela consequentemente vai custar muito dinheiro e seu chefe vai falar que não tem orçamento para aquilo. Então, já é uma pauta que as pessoas têm que pensar. Segundo ponto, que eu acho que sempre me ajudou bastante, que eu sempre fui um cara muito aberto. Sempre gostei de discussão. Uhum. Tem ideia, joga para fora, cara. Uhum. Sabe? Era o que a gente fazia. E eu tinha muita coisa que eu tinha problema lá. Falei assim, deixa eu ligar para o Alberto aqui. A gente ficava 2 horas, porque eu pensava na cagada lá, né? E esse negócio ficava um resultado lindo. Então, a gente expor o que a gente pensa, principalmente quando a gente está ali no calor do momento, é muito importante você compartilhar com alguém. Né? Eu brinco muito com a galera, né? Que a gente falou muito de gestão 4.0. Né? Gestão 4.0 é tecnologia pura. Só que ela depende muito da gestão 3.0, que é a questão do cooperativismo. Né? A gente precisa de ter essa troca, a gente precisa de pessoas engajadas. Então, esse ponto de falar bastante, assim como todos aqui falam o que falam, eu falava com qualquer um, nunca tive preocupação se era diretor, assim, eu tenho uma ideia X, vou colocar pra frente e vou fazer aquele negócio andar. E para fazer essas ideias andarem, e também, né, o que eu comecei a perceber? Às vezes eu chegava com um negócio ali que não fazia muito sentido. Eu falei assim, cara, eu tô entrando no mercado de previdência agora, deixa eu fazer o seguinte, vou estudar legislação? Vou, é importante saber. Mas deixa eu entender como funciona o processo dessa entidade, deixa eu analisar o processo e ver o que eu posso mudar, às vezes até na ordem do processo aqui, que vai facilitar meu dia a dia. Então, ponto importantíssimo, entenda o processo daquilo que você executa, independente do que você executa. Né? E não só, trabalhei com arrecadação. Eu não tenho que entender de arrecadação só. Eu tenho que entender do cadastro, eu tenho que entender da arrecadação, eu tenho que entender da parte atuarial, eu tenho que entender do benefício que vai ser pago. Então, todos os momentos, tipo assim, beleza, eu entendo o básico aqui da arrecadação, vou ter uma data X de pagamento de benefício é um benefício vitalício, é um benefício CD, enfim, eu preciso estar com tudo certo aqui. Se eu tenho essa visão do todo, eu já corrijo alguns problemas. Né? Eu vejo entidades aí tentando mudar regulamento por uma coisa básica, que a gente sempre discutiu, isso é um ponto que eu busco. É uma ideia simples, né? Olha, eu vou mudar o meu regulamento no X ponto. Beleza, o participante que ele foi desligado, eu não recebo mais dinheiro dele, no mesmo desligamento. O pessoal não tem noção de uma coisa simples assim, mata um tanto de problema. Porque o cara que foi desligado, se eu recebo o dinheiro dele, só que ele já solicitou resgate, recebeu o resgate, eu tenho um retrabalho que eu tenho que pagar um complementar para ele, porque entrou contribuição por conta do desligamento, então é rescisório. Enfim, então, cara, desculpa aí até, porque eu vou empolgando que os links, eles são muito grandes, tá, de por que surge. Sempre surge pela necessidade, isso é fato. Então, o importante é criar a necessidade. Como que você cria a necessidade? Não cria. Isso é vontade. Proatividade. Uma coisa importante, tá, Gabriel? Assim, que eu percebo muito assim nos lugares que eu já trabalhei com parte operacional. Sim. Não adianta você só ter criatividade, você querer melhorar. Eu falo muito isso com a Mariana, né? A Mariana Sherman. A gente precisa ter indignação construtiva. Exato. Você tem que chegar no negócio, você tem que estar indignado de fazer aquele negócio na mão. Você tem que... Você não precisa saber resolver.
Mas você precisa primeiro se indignar, cara. Não é possível que a gente tem que fazer isso aqui na mão. Então esse, pra mim, é o primeiro passo. É o gatilho, né? É o gatilho. Assim, eu queria até dividir, assim, a minha primeira... meu primeiro contato com tecnologia, assim, desse nível de resolver, né? Eu lembro que meu primeiro emprego foi no saudoso Instituto Aeros, de Seguridade Social. Aham. Você vê como eu sou velho, a Varig ainda existia. E eu lembro, fui trabalhar na arrecadação, e aí eu recebi um arquivo da patrocinadora que não batia com pagamento. E aí eu tinha 2 planilhas. Sem brincadeira, gente, eu imprimia as 2 e ficava contando, pintando. Esse cara tá aqui, esse cara tá aqui. Esse cara tá aqui, esse cara tá aqui. Eu tinha 19 anos. Quantas cores tinha? Não, tinha uma pataca, assim, de folhas, né? E sem brincadeira isso. Eu fiz isso durante alguns meses. Um dia, uma amiga minha que estava estudando estatística na época, ela me olhou e falou, o que você tá fazendo? Eu tô conferindo essa folha com essa folha. Mas esses 2 estão no Excel? Estão. Por que você não faz um PROC-V? Aí eu, o que é PROC-V? E aí, cara, ela me ensinou em 3 minutos e meio fazer um PROC-V. Aquilo mudou minha vida, assim, bizarramente. Então, assim, a partir dali, aquilo abriu a mente, assim, de falar assim, cara, não preciso fazer tudo. Porque alguém me ensinou a pegar os 2 papéis e pintar de lumicola pra ver onde que ia furar a lista, né? Então, assim, essa indignação, quando você começa a ter ela onde você chega... E aí eu queria até que o Gabriel contasse um pouco aqui, porque muitas vezes, dependendo de como você chega, né? Você faz a entrevista, aí você chega pro seu chefe e fala, não, isso aqui eu fiz aquilo na minha fundação. Aí o teu chefe contrata, o Fábio vai lá e fala, Gabriel, você está contratado, você vai resolver todos os meus problemas aqui. E aí o cara chega cheio de moral na entidade, e quando chega lá, os pares do cara que estão recebendo falam, pô, o cara tá querendo dizer que tá tudo uma merda aqui, tá querendo dizer que precisa refazer tudo, então... Eu queria que você contasse um pouco, assim, dessas mudanças que você fez, dessas ideias que você traz, como é que é o impacto disso, como é que a galera recebe isso, onde você chega. Você falou bem, cara, eu acho que tudo surge, eu acho que até por isso que eu falei de buscar entender, porque a gente tem que ser inconformado de fazer o manual, cara, né? Porque quando eu falo de conhecer processo, é conhecer o todo, então é colocar a parte de gestão de risco ali, você vê o risco que está atrelado naquele processo. Então você precisa de entender todos os sentidos do que aquilo pode causar para a imagem da entidade, para o financeiro da entidade, que consequentemente vai ser sua imagem ali dentro da fundação. E tempo mesmo de operação, tempo, né? Cara, isso é... Tipo assim, o cara fica o dia inteiro com a régua ali, pô. Quanto é que o cara ganha, né? Exato. Então aí tem os 2 lados. Tem o lado do cara que não recebe bem, né? Na verdade são 3. Tem um lado do cara que recebe bem, do que não recebe bem, tem um cara que cola no C. Isso é o cara que tem que estar dentro da entidade. Para mim, o que não recebe bem, acho que não na entidade, no mercado, cara. E o que cola no C é o cara que quer crescer. Então, o que eu sempre fiz? Eu sempre colei nos melhores. Eu entro na entidade assim, falo assim, ó, eu entrei em uma agora, o cara da SQL é aquele cara, eu nunca tinha mexido com SQL, tô deitando na SQL, mas eu sentei do lado do cara, eu perturbei o cara o dia inteiro. Entendeu? Então, essa inconformação não é, tipo assim, você não precisa fazer tudo sozinho, você tem que dar credibilidade e ir atrás de quem tem. Não, bom ponto. Só um parênteses do que você tá falando, porque assim, é muito comum a gente fala assim, pô, cara, faz uma planilha, pô, podia ter uma planilha, um Axis. Aí o cara fala assim, pô, mas eu não sei fazer isso. Tá bom, você não precisa saber fazer. Você precisa conhecer o cara dentro da tua empresa que consegue fazer. Exato. Porque a tua empresa tem o cara que faz, tem a empresa, às vezes, que tá lá dentro, que, porra, pode ter um cara que, sabe, você tem lá, não, pô, cara, eu preciso disso aqui, ó. Nessa matriz aqui, dessa forma. Isso. O que aconteceu dali pra trás, sei lá quem fez, mas assim, eu preciso disso aqui. Exato. Foi mal. E tem um cara que eu não vou dar publicidade pra ele que fazia exatamente isso, cara. Tudo que você precisava, você falava com ele. No dia, o garoto tava com um negócio lá, assim, melhor do que você precisava. Né? Então, não vou dar publicidade gratuita não, porque não merece, não. Mas era fora da roda. Então, eu acho que é tudo assim, não achar que você é o cara pra você ser bem recebido. Mesmo você sabendo que você é o cara por dentro. Sim. Cara. Isso acontece. Não, dependendo do que você tá, você acha o cara. Isso é normal do ser humano. A gente tem ego, a gente sabe o que a gente conhece, a gente olha pro lado e fala assim, pô, mas não posso, mas eu preciso desse cara. Então, da mesma forma que você tem que chegar, né, devagar, mostrar pro cara, fazer com que o cara... Porque o cara também, às vezes, não vai colar no você, não é porque ele não quer, não. Porque, às vezes, ele tá sentindo ali que você não é o cara que vai ser muito receptivo com ele. Então, existe um lado humano que, pra mim, é extremamente estratégico, mas existe essa questão da vontade, né, de conseguir enxergar o que você não é capaz. E não tentar fazer loucura também, não. Por isso que eu sempre coloco o risco na frente. Vou mensurar o que isso pode trazer de retorno negativo. Claro. Coloca no papel, cara. Não é só, pô, vou chegar, vou sair desenvolvendo. Não vai dar certo. Exato. Open New Project, vambora. Não é assim. E o terceiro, né, eu falei muito, você pergunta como que as pessoas recebem.
Então, o receber mal, por isso que eu deixo o terceiro ponto, depende muito de você. Né? Não é porque foi o que eu falei exatamente agora, não é porque o cara já tá ali predestinado a fazer aquilo. Às vezes ele tá achando ser um cara arrogante, tá achando que você é um cara que tem cara fechado. Eu já escutei isso tudo na minha vida, né? E nunca fui a questão do arrogante, cara fechado sempre fui, e às vezes a voz atrapalha um pouquinho. E sou pouco ansioso, né? Então a questão de ansiedade, de querer um negócio para ontem, eu tô num processo de evolução meu, porque eu acho que já atrapalhou um pouquinho na minha caminhada. Né? A questão do imediatismo. A gente sabe que o mercado não anda assim, principalmente o mercado de previdência. Né? Sim. Então a gente tem que dar uma segurada. Então essas soluções, pessoal, eu acho que ela vai surgindo de acordo da necessidade de quem está operando. Sim. Tá? Então o que eu vejo muito no mercado aí, o outro ponto para mim que é importantíssimo, tem muito do que aperta o botão e sempre foi feito assim. Né? Isso é foda, isso Sim. faz com que o mercado fique bastante parado. Tem processo do sistema, né? Você faz por quê? Porque o meu sistema ele faz isso. Então, se eu não fizer, vai dar uma merda gigante. Exato. Então, sabe, é um processo que... O Rafa passou por isso lá na Rio Grande. Total. E eu acho que, fazendo uma intervenção tudo que você está falando e processando aqui, eu acho que é um pouco de cultura, né? Você tem que ter uma cultura, um mindset de melhoria contínua, né? Mesmo que seja um pouquinho cada dia. Sim. Você tem que ter uma melhoria contínua. E eu acho que mudar uma cultura é muito difícil. E olhando para o fundo de pensão especificamente, é uma cultura centenária, assim. Então é um processo muito difícil, mas que precisa ser feito, né? Exato. Passei por 2 processos de transformação cultural, assim, curto espaço de tempo, né? Saí de uma empresa que está nesse processo e tô em uma que está nesse processo. Então, acho que ali também tem que ter muita cara do líder, sabe? Ele tem que participar ativamente em cima disso, porque ele que vai ser o cara que vai enxergar quem são os pontos ali que são... Eu não vou falar negativo, mas quem que são as pessoas que estão atrasando o negócio, quem que são as pessoas que estão alavancando, porque a gente sempre tem um grupo que sai na frente, tem um grupo que tá intermediário e tem um grupo que tá aqui atrás, cara. Esse grupo que tá atrás, ele normalmente puxa quem tá no meio para trás. Né? Então, não pode ancorar o processo. Não pode, cara. E aí é o papel do gestor, porque infelizmente isso aí para qualquer mercado. Mas eu não acho que isso seja uma coisa assim das pessoas... Assim, claro que tem as pessoas assim, envolvidas, mas eu vejo muito, por exemplo... o entendimento que se tem do processo ainda é uma coisa nebulosa. Tipo assim, assim, você tá numa entidade agora grande, né, que avalia. Porra, ela tem um processo, se você pegar da arrecadação até o pagamento... Cara, tem coisa pra caramba. Sim. E coisa que a gente nem imagina que deve ter de integração com o sistema da Vale, e etc, Sim. etc. Então... Assim, tu pega um cara no meio do caminho, você tentar fazer essa virada de chave no cara que tá ali no meio do... Pô, o cara, ele... Os 2 vértices são tão distantes da vista dele. Então, assim, Sim. eu entendo também. Mas é o que o Rafa falou, tem que fazer, cara. E tem um detalhe importante, né? Essa questão de entidade pequena e entidade grande, né? O meu primeiro emprego foi no Aeros. Cara, em 1 ano e meio eu fazia arrecadação e cadastro e empréstimo. Sim. 1 ano e meio depois me jogaram na folha, eu tinha que fazer concessão e pagamento de benefício. E 3 anos lá, eu fiz todo o processo cabo a rabo. E lembro quando eu saí de lá e fui para a Petros, né? A Petros era uma entidade gigante. Eu caí num setor de arrecadação, que só a arrecadação tinham 28 pessoas, cara. Só na arrecadação. E eu lembro que assim... Eu cheguei, aí perguntei pra menina que sentava do meu lado, né? O que você faz? Ela, eu pago o resgate. Tá, mas quem mais? Não, eu pago o resgate. E a outra menina do lado? Ela faz uns negócios aí de joia. É sério. Então, assim, quando você tá numa entidade muito grande, cara, assim, a ramificação do processo é muito maior. Exato. Então, quando você chega com uma mente mais aberta do processo cabo a rabo, de que você entende os impactos, é difícil pra galera entender, né? Falar, pô, mano... E é difícil a galera que tá ali presa naquela jaula ali, que eu só faço isso há 20 anos e não sei mais nada. É difícil tu trazer o cara pra uma outra realidade. Mas aí a gente tá falando de gente jovem, sabe, cara? Quando você fala, assim, dos verdadeiros anciões ali, da galera que começou, ok, é um pouco difícil mudar o mindset do cara. Mas isso tá acontecendo com gente jovem. Sim, total. E a questão do tamanho da entidade, eu discordo um pouco, porque ninguém consegue enxergar. Vou até usar a Previce como exemplo. Lá eu brincava, falo assim, o cara que vem aqui, sabe, conhece tudo que tá acontecendo aqui dentro, o cara sai PhD em previdência privada. Lá você tem tudo que pode acontecer no mercado, cara. Tudo. Você tem BD, você tem plano instituído. Por isso que o Fabinho tá careca, pô. Não, lá, e tudo isso que você fez em 3 anos no Aeros, eu fiz em 1 ano na Previce.
Em um ano, tirando a parte de empréstimo. Então, fiz folha, fiz arrecadação, fiz resgate, fiz instituído. Por quê? Tá ali, cara. Se você quiser fazer, você faz. E tem hora que vai ser por necessidade mesmo, tá? Tem hora que vai faltar a gente, você vai ter que fazer. Mas ali, né, porque a gente mede entidade, a gente fala assim, sempre muito patrimônio, né? A gente olha para aquele relatório da Abrap lá e fala assim, essa entidade grande, para mim isso é uma besteira. Eu também acho. Sim, sim. Eu Isso é uma também besteira. acho, eu sou indignado com Eu isso. também acho, e aí vou trazer uma pergunta. Vocês que viveram essas realidades, como é que o cliente final, que é o participante, enxerga essa deficiência ou essa eficiência de processos? Você que está dentro desse Boa. problema, Na hora, você cara. consegue ver isso? Na hora, ele enxerga e eu falo assim, o ativo até que não. Né? Eu falo assim, o público que é o assistido, que eu acho que quando a gente tem vários tipos de renda, a gente tem relações ali, né? Quando você vai falar de déficit, que você tem que fazer equalização de déficit, né? Você tem um cara lá que tá... A gente tem um incentivo, ó, teve um incentivo, o cara que é vitalício vai passar para um benefício CD. Sim, a rapidez da informação que chega. Não, aí né? o cara chega pro cara ali e fala assim, pô, você tem um déficit aqui para equalizar. Normalmente no vitalício tá lá descontando no contra-cheque dele mensal, aquela parcela lá do déficit, e na migração para um CD você vai ter que quitar aquilo de uma vez. O cara vê o tamanho da pancada daquilo, já começa a falar que é erro da operação. Sim. Tá? E o que acontece com o público assistido? E que eu acho que é o que a gente tem que explorar mais. Isso aí é um benefício, não é um mal para a Previdência. Aconteceu com um aqui, cara, imediatamente tá todo mundo sabendo. Porque eles têm grupos, eles são formadores de opinião. Então, esse público é o principal público que eu acho que as entidades têm que ter uma atenção especial para mostrar para eles como que a Previdência funciona. Sim. É trazer o cara um pouco para dentro da operação. Eu sempre fico indignado com isso, que eu falo assim, a gente apresenta regulamento. Tem regulamento que a gente tá dentro da entidade, a gente trabalha com ele, a gente não consegue entender porque ele é daquele jeito, cara. Tá todo dia lendo aquele negócio. É complicado. Então, eu acho que Verdade. as entidades, elas... eu acho que... Né, pode ser até besteira que eu falo, assim, eu falo muito da unificação de portabilidade, tá todo mundo junto, mas tinha que ter um padrão de regulamento para tipo de plano. Tá? E o cara adequa aquilo que é... Né, A Previ que tá tentando isso, né? o plano de custeio tá fora, cara. Ele não precisa estar dentro do meu regulamento. Quantidade de benefícios que eu ofereço, por que tem que estar tudo ali? Por que eu tenho que fazer aquela descrição toda? Eu tenho que facilitar a vida pro participante. Então, eu acho que né, a gente sempre trabalha pro participante. E o que eu fico mais indignado ainda quando a gente tá na operação e a gente vê o cara que tá apertando o botão, ele não tá vendo que lá na frente vai ter um outro igual ele cuidando do dinheiro dele? Exato. E isso tudo que a gente está falando, porque a gente está vivendo, talvez, um momento disruptivo da Previdência Fechada, Sim. os fundos de pensão irem para o mercado e competir com, enfim, entre Exato. eles e competir com outros segmentos, né? Seguradoras, Sim, etc. sim, sim. E muitas vezes quem está na ponta, eu não estou na parte operacional, eu estou mais na parte atuarial, né? Sim. Sim. Está um pouco fora disso. Quem está na ponta não consegue ver o impacto de todo esse trabalho operacional no market share, como é que você vai entrar no mercado. Então é muito importante o que você está trazendo e se você puder dar algum... Enfim... Tem um custo. algum cheiro, Mas tem um custo também disso, né, Rafa? Porque essa operação que o Alberto deu como exemplo, você tem lá uma galera que, porra, eu aperto, eu grampeio e passo pra ele. Ele envelopa, passa pra você. Ele cola, passa pra... Porra, alguém vai falar, cara, gente, calma aí. Sim, e a gente tá no mundo ágil, né? O cara que aderir hoje vai ter o certificado dele. Exato, na mão. exato. Isso tem esse processo todo burocrático, isso leva uma semana, né? Exato. Mas eu acho que é muita questão da disruptura mesmo que você tá falando. O Gabriel vai responder daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo para o break. Vamos lá, voltando aqui dos nossos comerciais para o segundo bloco do nosso querido Previcast. Hoje, nosso primeiro programa ao vivo com o nosso querido Gabriel Eufrásio aí. Obrigado pela participação. Eu queria agora, Monique, corta aí para os nossos patrocinadores aqui na tela. Então, eu queria agradecer os nossos patrocinadores aqui, é uma lista bem vasta. E queria dizer que está aberto aí, né, o canal aí para patrocinar o nosso Previcast, para a gente poder gravar mais aqui, porque custa muito caro esse estúdio, diga-se de passagem. Mas ele vale cada centavo para vocês aproveitarem, né? Ou melhor, então tá aberto aí só chamar o Maurício Coutinho no direct aqui pra... Manda DM pra mim, pra gente Alberto. botar aqui, estampado sua marca, a gente bota tudo aqui, a gente se veste com a camisa de vocês, o que vocês quiserem a gente faz, tá bom? Então, fique à vontade aí pra patrocinar o nosso querido Previcast. Vamos lá, Gabriel, tu ia responder uma parada aí. Não, eu acho que o ponto, ele é muito importante da gente enxergar, né, que veio Open isso, Open aquilo, já tá no Open Everything e a gente vai ter que concorrer com quem tem produto, cara. Então, essa visão, né, que eu tenho hoje,
Eu acho que, infelizmente, a Previdência Fechada ela tá um pouco atrasada, da gente ter uma operação redonda, né? Porque se a gente vai pensar em produto, a gente tem que pensar que quanto mais produto eu tenho, maior vai ser minha captação. Eu tenho que estar preparado para aquela captação para entregar o melhor, né? Então, é hora, assim, de já pensar lá na frente para mim amanhã, né? Falando de tecnologia e todo dia uma coisa morre, falando de previdência, todo dia tem uma instrução nova, enfim, tem mudanças diárias aí que estão nesse caminho, né? A gente vem a resolução 13 aí hoje, que é a possibilidade do plano corporativo, então já está tendo essa abertura e eles já estão enxergando essa necessidade. Então a gente tem que antecipar, a gente tem que voltar, né? O Maurício fala aqui sempre, vamos falar de processo, cara. A gente tem que voltar a conhecer o nosso processo, porque produto sai de processo, né? Não sai do nada. Você não inventa vai vender um produto aí sem conhecer onde que esse produto vai bater no seu processo. Você precisa de conhecer e você tem que assumir também quando você não dá conta. Cara. Não, e assim, cara, qualquer pessoa que estiver assistindo a gente aqui, qualquer pessoa que faz ali um pedaço de um processo que seja, ela tem um momento ali de que o cara faz com certa indignação. Porque tem um momento assim, cara, por que eu tenho que fazer isso aqui? Ou, cara, como você falou, tem um jeito mais inteligente de eu fazer isso aqui. Não é possível. Cara, tem que ter raiva pra trabalhar, cara. Não, tem que ter raiva. Exato. Eu já virei muita madrugada pra fechar balanço, que eu tinha raiva. Não era pra eu estar fazendo isso aqui. E, Alberto, tem um ponto que é o seguinte, se você não tem raiva do teu processo, tu tem pelo participante. Tem. Tipo assim, o cara entrou no site e, tu deu um PDF pra ele mandar escaneado. Aí o cara, manda... Aí... Fala, Fabinho. Desculpa, Maurício, mas é que aí você falou tudo. Ter raiva pode ser conjugado com propósito. Exato. Ou seja, qual é o ideal? Qual é essa intenção? À medida que o Gabriel colocou logo no início, a necessidade de a pessoa entrar, se permitir, qual é o protagonismo dessa pessoa? Onde ela quer de fato estar no palco? Exato. Que tipo de holofote ela quer realmente ter? E, sobretudo, quais são as intenções dela? E aí, em qualquer organização. Não estamos falando só de entidade. Exato. Exatamente. Estamos falando, por trás de todo o processo tem pessoas. E pessoas, seja ela com raiva por estar fazendo, mas ela tem intenção de querer melhorar, ela entendeu o propósito, ela entendeu qual o significado do que ela faz, em especial, naturalmente, em entidade fechada de previdência complementar, que é o nosso mote, é o nosso objetivo. Eu sempre digo que a gente tem, como o topo, o que a gente enxerga nas pessoas é o que está aqui em cima. Mas o que está aqui embaixo, que é a base, ela que é a vocação, que são seus princípios, o impulsionar, que são as intenções. Perfeito. Se você tem boas intenções, a sua raiva vai te ajudar a querer construir e reconstruir novos processos, a querer entender e intencionar para entender que tipo de propósito. Mesmo que eu faça um feijão com arroz, e esse feijão com arroz é um processo muito pequeno e que talvez pode não parecer trazer o protagonismo, esse feijão com arroz tem a finalidade do propósito, que é você servir o participante, exato, o assistido e o patrocinador. São esses três pilares. Perfeito. Tá? É isso. E é interessante porque isso está linkado com uma série de coisas que assim, a gente vê acontecendo, porque o cara que ele tá... que ele vê um processo, o cara tá lá num processo dele XPTO dentro da entidade. Porra, ele tá vendo que um negócio lá no portal do participante, que o participante tá, nadando no mangue para conseguir obter uma informação ou para conseguir fazer uma solicitação para a entidade. Na hora que esse cara, ele cria essa, que a gente tá chamando aqui de indignação, na hora que a entidade tiver que escolher uma solução para substituir, para ocupar aquela lacuna ali, para melhorar a vida do cara, ele não pode ficar no espectro que fica hoje. Vou falar, o meu conselheiro vai assinar aqui. Eu entendo, porque é o protocolo de todas as entidades. Mas o insumo que você vai dar para eles tomarem essa decisão, ele vai outro. Ele vai de outra cor. Então, assim, o que a gente escuta muito, fulano vai sair do fornecedor A, vai pro B. Aí o cara que tá lá no meio, o cara que vai carregar o piano, fala, mas por que ele vai fazer isso, cara? Tipo assim, não existe uma pergunta anterior sobre isso. Por que você tá trocando? O cara fala, mas veja bem, calma. Então, assim, a dor, ela tem que ser entendida
no processo. Por isso que eu falo sempre do processo. Porque todo mundo que tá assistindo a gente tem uma dor que não seja da área dele, mas ele sabe que o Rafa tem uma dor ali que, porra, se eu tô no lugar dele, porra, eu ia estar muito bolado. Isso acontece. Claro, como o Fabinho falou, isso não é exclusivo nosso, mas a gente tá num setor que tá passando por um momento de transformação. Então é natural que isso aconteça nas entidades, entendeu? Por isso que no início eu até coloco, fala assim, não é conhecer o processo, são os processos. É onde o seu processo bate. Né? Ele tá falando da parte atuarial dele lá. Às vezes a vida dele seria muito mais redonda, né, se eu conhecesse qual que é o dificultador que ele tem lá hoje, né, na execução né, pegar dado cadastral lá que tá faltando um X ou dado errado, o complicador que isso dá. A gente, né, falando de atuária, você botou uma data de nascimento errado lá, se você não tem um validador, ferrou o resultado dele todo, cara. Você tá planejando um recurso a pagar ali, às vezes indevido, né? Então, seu capital tá envolvido. E se você conhece o processo e onde ele acaba, você não vai... Às vezes, eu dei até um exemplo. Às vezes eu tenho um processo que ele tá funcionando assim no cadastro, eu tô quebrando cabeça aqui na arrecadação, mas basta eu antecipar uma data de recebimento de dados cadastrais aqui. Sim. 2, 3 dias possíveis. Eu não mudei nada no meu fluxo, eu não precisei de fazer nada. Né? Eu precisei de enxergar o processo, fazer um ajuste de data e resolveu tudo. Sim. Entendeu? Então, para mim, processo é tudo, fluxo é tudo e entender do início ao fim. Né? Quem trabalha com arrecadação tem que entender lá o crédito débito, pelo menos, do contábil. Sim. Isso é necessário. Sim. Porque você vai ter problema lá com a contabilidade, com a tesouraria um dia. E sua conta nunca fecha. E você entender por que nunca fecha. Se eu mexo só com a arrecadação, eu não vou entender que quando eu pago um benefício, eu pago um resgate, eu tô retirando aquele todo capital ali do Seguridade. Só que esse dinheiro tá parado lá dentro do contábil até pagar os impostos. Então tem uma parte aí que vai dar, né, defasagem com o que tá investido ainda. Lá no meu Seguridade não tá. Então, eu acho que vocês resumiram tudo muito bem, né? O cara ter vontade, né, ele ter boa intenção só pra mim não basta, porque tem muita gente também que fala que quer fazer e tá lá sentado do mesmo jeito, cara. Sim. Você vê a boa vontade na entrega. Isso é uma outra característica que a gente falha, na minha visão. A gente testa pouco no setor de previdência. Tu vê, cara, os caras fazendo um monte de coisa e assim, e tudo bem não dá certo. Errar pequeno, gente, não é problema. Você não pode fazer casamento árabe, que eu falo. Você casa com o cara, porra, faz um contrato de milhões e fala assim, porra, aí faz figa, né? Tomara que dê certo. É o casamento árabe. O cara, ele vende lá, faz o casamento e depois as pessoas vão se conhecendo. Não, esse caminho, pra mim, tá provado que ele é falho. Então, assim, a gente precisa errar mais mesmo. E tá tudo bem, claro. Errar dentro com pessoas, com profissionais que, pô, vamos ver esse aqui. O Glauco, que tá na Quanta, ele, quando era analista da Postales, nem foi ele que me disse isso, eu fiquei sabendo. Ele era um cara que testava tudo. Tá mó fofoqueiro, hein? Tô fazendo fofoca aqui. Um abraço pro Glauco aí. Se for mentira, deixa no comentário. Se for verdade, você deleta. Né? Aí, ele testava. Então, assim, é super certo. Porque tem coisa, com certeza ele deve ter feito testes que foram bem sucedidos e mal sucedidos, e é do jogo. Então a gente tem que perder um pouco. Eu tava até conversando isso outro dia com um cara de TI de um dos fundos de pensão. Eu falei, cara, vocês têm que testar mais, cara. Não tem problema errar pequeno, não. Agora, não dá pra fazer. Claro, você não vai fazer um teste com um sistema de 5 milhões. Você tem que fazer um teste com um sistema de 10 mil, de 5 mil. Mas você sabe uma coisa engraçada, Maurício, assim, que nos lugares que eu trabalhei, né, cara, eu sempre corri muito atrás de melhorar os processos e eu era muito procurado por outras pessoas do meu... Porque sabia, cara, que tem um negócio, cara, que assim, primeiro, você tem que ter iniciativa. Sim. Não adianta ter ideia se você não tiver iniciativa e falar assim, vamos ver o que vai dar, vamos ver. Então eu sempre fui um cara muito louco, assim, cara. Eu começava a me indignar com o negócio, vou tentar diferente. Várias vezes eu ia por caminhos que não davam certo e jogava fora lá o trabalho investido, mas a grande maioria das vezes você faz um MVP ali mais ou menos, um capenga que funciona, depois você bota uma bordinha na planilha, depois você bota um macrozinho para chamar um botão para fazer um filtro. Sim. Então, quando você tem iniciativa, mas você tem acabativa, aí funciona legal. O problema que eu vejo muito, cara, é que tem muita gente, é muito engraçado, em vários lugares que eu já trabalhei, eu falava assim, pô, mas por que você faz isso, cara? Vamos mudar essa planilha, por que a gente não faz essa comparando com aquela e sai um resultado X?
Pô, eu sempre pensei em fazer isso. Cada vontade de esganar, assim, né, cara? Por que você não começou? E não sempre pensei, falei assim, não, já falei até com fulano, falava isso com fulano direto, por que não faz assim? E o cara ainda fica puto contigo, porque fala assim, porra lá, agora o cara vai pegar a minha ideia e vai fazer e vai ficar bonito pro chefe. Cara, tem a iniciativa, sabe? É uma coisa que eu sempre, assim, eu sempre fui. Muitas coisas você acaba não terminando porque você vê que tá indo pra um caminho que não dá certo. Mas, cara, a grande maioria das vezes você vai colher alguma coisa. Sim. Alguma coisa no teu dia a dia vai melhorar. E assim, por exemplo, eu sempre tive muito prazer em trabalhar com o que eu trabalhava, né? Eu não trabalho mais com Previdência hoje. Mas eu sempre tive muito prazer, sabe? E eu acho que essa questão de você ter prazer com o que você trabalha vai muito do como é o teu dia a dia no trabalho. Então, Exato. cara, cada pequena coisa dessa que alterava uma planilha, criava um Access, fazia uma coisa para comparar, pedia uma change lá no sistema para te dar um relatório a mais. Cara, aquilo me dava uma felicidade assim, tão grande. Sim. Não, e na hora que funciona, né, cara? Cara, tu se sente assim, caraca, fui eu que fiz, cara. Sou muito foda. Às vezes tu ganhou 10 minutos no teu dia. Então, assim, cada vez que... Isso, cara, é um negócio viciante, né, cara? Sim. Sim, você faz um negócio e tu... Porra, isso funcionou, mano. Agora, deixa eu ver, pô, tá dando merda lá na reserva. Eu chamo o atuário. O que tá dando merda na reserva? Tu não sabe nem o que é reserva matemática. Aí o cara fala, isso aqui não tá batendo com... Pô, aí tu começa a procurar, cara. Isso é muito maneiro. E um ponto importante, você fala assim, ganhei 10 minutos, cara. Não fica preocupado com o tempo que você vai ganhar. Esquece isso. Porque atrás de tudo que você tá, né, fazendo ali, automatizando, às vezes você não tem ganho de tempo, mas você tá ganhando segurança. Sim. Né? E um ponto importante, assim, que é uma outra coisa assim, que eu fico indignado, literalmente. Pô, uma entidade tem dinheiro para pagar o fornecedor para fazer. Você tá tirando a sua rentabilidade, meu amigo. É verdade. Você tá com seu dinheiro investido lá. É verdade. Né? O PGA ali... Não, você tem que fazer e chegar no seu diretor e falar assim, fui eu que fiz, agora me dá um aumento, Não, mas existe uma cultura de gastar vou dinheiro pagar o terceiro lá pro terceiro, né? Isso não é problema meu, eu deleguei o problema. Deleguei o problema. Então tem solução que você faz. E também, pensamento antigo, né? E um ponto o Maurício importante... já ouviu muito isso, cara. Se der ruim, cara, a culpa foi do Maurício que desenvolveu isso aí. Cara. E valorizar também quem tá chegando com vontade no mercado aí. Beleza, não dá pra fazer dentro de casa, precisa de terceiro. Sim. Eu acho que a gente tá sempre usando mais do mesmo, né? Quem fornece pra gente sempre é o mesmo, né? A gente tem várias opções aí que às vezes elas são embarreiradas pelo próprio sistema, cara. Sim. Entendeu? Então a gente tem soluções aí, né? Tem exemplos de equipes que estão sendo formadas com especialistas no negócio mesmo, que vão trazer uma solução verdadeira. Porque não adianta você colocar um tanto de gente que conhece tecnologia lá, porque previdência não é só tecnologia. O cara que entra, tipo assim... A tecnologia é mais inovação, né? Mais inovação. E o cara do negócio, eu falo assim, quando você tem uma troca de RP, não adianta você colocar a parte que tá te fornecendo e quem tá do lado de cá ficar naquela briga, pô, a culpa é dele, a culpa é daquele. Não, cara, você tem que conhecer do seu processo. Se você não conhecer do seu processo, a sua implantação vai ficar toda errada, por quê? Sim. O cara que tá na ponta de cá operando, ele não conhece. E detalhe, o que mais tem implantação de sistema é o cara pegar todas as merdas do sistema antigo e implantar no novo. Porque o cara quer só a cara nova, mas os mesmos problemas ele só migra de problema. Exato. Não, interessante isso que você falou, que o Rafa falou um negócio que cara, isso é central em tudo que a gente conversa no Prevcast, porque assim, os fundos de pensão eles precisam entender que o negócio tá mudando. O negócio de previdência complementar ele tá mudando. Então, assim, se a gente continuar trabalhando, achando que a gente tem que fechar a folha, que nem a gente fechava há 10 anos atrás, a gente tá fadado ao fracasso. Vai vir uma XP, vai vir alguém, vai vir qualquer coisa, numa Open Insurance, qualquer coisa, fim, cara, o negócio vai virar pó. Então, assim, o mais importante disso tudo é esse benchmark que o Gabriel tá se referindo, cara, tem um monte de coisa acontecendo. Tem um monte de... Cara, eu descobri só um parênteses. Eu descobri uma plataforma, né, nesse afã de inteligência artificial, essas paradas. Tem uma parada que você coloca lá e você descobre o que as pessoas estão buscando no Google, por região. Parada absurda. Eu falei, caraca. Aí eu pensei, pô, se eu sou o diretor de uma entidade fechada, eu ia falar assim, cara, eu vou botar aqui na minha região pra saber o seguinte, o que esses caras... Claro, e tem até por intensidade, se é muita pesquisa, se é pouca pesquisa e tal. Eles te dão uma... Eu vou buscar o nome, depois eu mando em algum lugar. Mas ele te dá tipo uma mandala, assim, com todas as buscas que as pessoas fazem por região. Interessante pra caramba. Então, assim, o que eu tô querendo dizer?
tem um monte de ferramenta que não tem nada a ver com esses fornecedores que estão atuando no mercado, eles estão ali para um outro propósito, que eu acho que precisam ser inseridos nesse ambiente para trazer novas variáveis de teste disso tudo que eu tô falando. Exatamente. Inclusive, várias estão disponíveis dentro do seu PC e você nem sabe que existe. Exato, exato. Mas ia aumentar agora também a questão do zelo de quem tá acima, sabe? Porque o tanto de gênio desenvolvedor que vai surgir aí com o chat GPT, os caras estão achando que o negócio vai entregar a felicidade ali. Eu virei desenvolvedor, agora eu sou o cara que vou trazer solução. Não vai, cara. Não vai nessa crença aí, não. Acho que quanto mais tecnologia a gente tem acessível, maior é o risco. Sim. Né? Sim. Então a gente tem que cercar o outro lado. Então, essas soluções caseiras, elas são legais, elas não resolvem a vida, mas te dão assertividade, né? Te dão tempo para pensar, que é importante. Né? Por que, né? Outra indignação. Cara, eu tô aqui só me metendo a mão, tal, não tô conseguindo parar para estudar. Sim. Né? E a gente precisa pensar fora da caixa. A gente literalmente tem que enxergar fora da caixa, senão a gente vai ser mais do mesmo e o mais do mesmo vai ser engolido. Cara, teve uma que foi muito... Desculpa, teve uma que foi muito hilária, que é quando saiu a IN 1343, o Rafa trabalhava comigo. Aí a gente viajou para BH. Aí a gente tinha uma ideia de como a gente conhecia a plataforma e tal. E aí eu falei, não, vai funcionar assim. O Rafa já tinha mais ou menos os números daqueles reajustes, daqueles índices lá antigos e tal. A gente conseguia fazer a operação com o sistema que a gente tinha. O Rafa tinha um validador lá num Access, um Excel da vida. E aí, beleza, a gente foi, não, o fornecedor vai, falar agora como é que vai funcionar a parada. Eu falei, o foguete vai pra lua, né? Vai todo mundo, todos os clientes, imprensa, aquela história toda, acende o foguete. Aí a gente levantou, não foi nem nós, né? Tava Rio Grandeza, Braslight e Valia até. Era o Maurício Cruz, que tava fazendo com a gente, e o Leandro, que se aposentou recentemente. E aí o Leandro levantou a mão e falou assim, então, a gente tá... Aí, tudo pronto, foi um eventão, né? Aí o Leandro falou assim, a gente tá fazendo assim, assim, assado. Aí os caras, putz, assim é melhor. Caraca, meu irmão, foi engraçado, porque assim, foi legal, claro, que os caras pegaram a ideia que a gente teve e melhoraram isso, lógico, mas eu achei engraçado que, assim, a indignação do processo. Por quê? Porque a gente fez algumas reuniões pra falar, cara, por que é assim? Isso aqui tem que ficar assim, tem que ter controle disso. Então não é simplesmente... a gente não tinha obrigação, quer dizer, tinha, porque acho que entrou em vigência, acho que no meio do ano a gente tinha que fazer a questão lá tributária dos caras, mas a gente foi no processo. No final do dia, a gente foi no processo. Tinha uma parte que ficava fora, que o Rafa cuidava lá do reajuste dos índices, mas assim, a gente foi no processo. Então, assim, não é... E uma coisa que a gente tem que explorar mais, que eu acho que a gente explora pouco, já melhorou muito, é assim, a cadeia, né, de fundos de pensão é uma cadeia que não tem concorrente, assim, direto, né? Eu sei porque hoje eu tô trabalhando em outro segmento, tô fazendo consultoria de outro segmento, e assim, eu tenho uma raiva, assim, uma indignação que eu não posso perguntar pra ninguém. Porque o cara que poderia me ajudar, ele é do concorrente, ele não vai me ajudar. Então você tem que quebrar a cabeça para tudo. Então, eu acho que esse canal nosso do WhatsApp que a gente criou há um tempo atrás, a ideia era reunir o pessoal daqui do Rio, hoje a gente está com quase 200 pessoas do Brasil inteiro. A gente vê, é muito bacana ver a troca lá. Vocês viram a legislação tal? Quem já está com a planilha pronta? Como é que vocês estão fazendo aí? Não, é maneiro. É muito legal isso. Eu acho que a gente explora pouco isso. E assim, a gente tá chegando no final do nosso programa, nosso primeiro programa ao vivo, né, que a gente... Os caras tão bêbados já aqui, já estamos bêbados aí, obrigado. E eu tô na água. Então, só queria dar um último recado aqui. Primeiro, agradecer o Gabriel, vou pedir umas palavras finais aqui. Mas primeiro, queria agradecer o Gabriel, agradecer o Fabinho lá, diretamente de Florianópolis. Aí, Fabão, daqui a pouquinho você já vai estar cheio de casaco aí. Você viu que legal, cara? A gente olhou pra lá. Você falou que a vida do Fabinho melhorou, né? Agora é Jurerê Internacional. Jurerê Internacional. É isso aí. Antes do pré-ver... Sabe o que eu ia sugerir? A gente está fazendo o primeiro videocast, né? Assim, tá aqui com a galera. E nós tivemos a oportunidade aí nesse local, nós temos um casal aí que está dando toda a operação, né, fazendo isso tudo acontecer.
E aí a gente traz um papo de previdência complementar. A gente, a qualquer momento, vai ter que colocar um deles à mesa. Entendeu? É isso aí. Se já ouviram falar sobre previdência, porque é um assunto que, no meio, para quem faz parte, já tem um boom. Olha o quanto a gente aqui percorreu, estamos terminando, e o quanto ainda há para percorrer. Sim. E nós fazemos parte de um segmento já há anos, e conhecemos alguma coisa. Sim. Na qualidade de aprendiz, até pela opção de uma série de outras que estão surgindo e que vão mudar literalmente esse segmento. Mas está aí o convite, tá? Provoca aí, tá? Com certeza. Eu achei que você ia colocar o outro convite do primeiro patrocinador bancar pra gente fazer o próximo aí em Floripa, pô. Eu já recebi aqui uma ligação, que eu não posso falar. Temos que olhar a proposta. Uma coisa desagradável, né? Mas deixa ele confirmar, né? Porque aí cada um vai ter a sua proporção da marca, né? Eu já tô me convidando pra parte 2, porque eu tô cheio de coisa pra falar aqui, foi muito rápido. Olha, e nossos apresentadores aqui esqueceram de pedir, mas deixa o likezinho aqui. Segue é verdade, Rafa. É isso aí, deixe seu like aqui, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pra não perder o tempo aí, deixa as ideias nos comentários, porque... É isso aí, quem tiver... Eu fui um entrevistado que virei um participante criativo do grupo, então. Quem tiver sugestão de temas, de gente pra gente entrevistar, quem quiser ser entrevistado, entra no direct aqui com a gente, chama o Maurício aí, que o Maurício negocia tudo. Nosso chefe aqui, chama o Maurício, nosso chefe. O telefone do Maurício é... Isso aí. Mas e Gabriel... Só um ponto importante, cara, que a gente não pode perder. O tanto que isso aqui é foda para quem tá no mercado, sabe? É um momento, eu acho que o Fábio resumiu muito bem, assim, a gente vai morrer aprendendo, a gente tem transições, a gente tem legislações que não são bem escritas, que cada um tem uma interpretação, então esse momento de troca, que é aquele momento que surgiu lá dentro do grupo, aqui eu acho que tende, né, a motivar a galera a buscar mais, então... Isso aqui é importante demais pro mercado e vocês estão de parabéns. Já falei isso anteriormente, agora o negócio ficou mais bonito e vai longe. A gente gastou todas as economias nesse estúdio. É isso aí. Não, eu queria... Acho que foi por causa dessa tela aí. Eu queria fazer um convite aqui aberto. Eu acabei de pensar nisso. Então, assim, se prepare, sacanagem. Mas, assim... O bom é que agora dá pra cortar, né? Quando alguma coisa ficar ruim, né? Pois é. Pra Monique. Porque, assim, a turma que tá chegando, como o Gabriel falou, um negócio que é importante. A gente tá passando por um momento de mudança, e mudança central, no cerne do negócio, né? Então, eu queria fazer um convite aqui pra galera que tá chegando no setor de previdência agora, para as entidades que estão com a turma fresca, precisando entender do processo, de como funciona, do que pode melhorar e de por que a coisa é do jeito que tá. Porque eu acredito real que essa turma nova vai vir com outras ideias, e é natural mesmo. O Lucas Nóbrega, presidente da Libertas, ele falou uma frase quando a gente convidou ele, que alguém falou para ele, não lembro, não sei se foi o Devani que falou para ele, falou: o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. E é isso mesmo, entendeu? Com certeza. Então, assim, queria deixar um convite aberto aqui pra gente trazer uma galera que tá chegando, justamente pra gente ver e provocar e entender, fazer esse link aí dos... Isso aí. E para terminar, Gabriel, queria que você deixasse uma mensagem pra galera, assim, a gente falou muito de gambiarra e tal, mas eu acabei de começar a trabalhar aqui com Previdência, eu quero saber que gambiarra eu procuro, que tipo de programas... Quanto é que custa essa gambiarra? Não, falando sério, agora assim, Sim. É legal saber qual caminho, assim, qual caminho que você trilhou que você acha que é legal. Procurar um Excel avançado, um Access, fala o que tem no mercado hoje aí que ajuda a galera a destravar processos. Exato, eu acho que, pai de todos aí, o Excel junto com o Google, não vai fazer curso não, gente, eu falo assim, Excel você aprende operando em Google. Sim. Joga a pesquisa lá, vai atrás. Mas tem uns cursos de Excel que são mesmo. Não são, cara, mas pra você chegar pra fazer um curso desse entender, você tem que estar avançado. Sim. Não vai fazer básico de Excel, que se você não colocar no seu dia a dia ali, vai morrer. E antes do Excel, cara, coloca lógica na sua cabeça, porque Excel tudo é lógica. Você vai escrever, às vezes você escreve uma linha e eu escrevo em 10, a gente vai chegar no mesmo resultado. Então você tem que entender do que você está fazendo. Então o Excel, aí você pula para um Python da vida que... Quem conseguiu entender de um VBA, para entender de VBA, o que eu fiz? Eu começava a gravar macro e depois ir lá, aprendi no Google, aí lá no Visual Basic,
e ler aquele código. Eu falei assim, cara, que doideira. Pá, mas eu já entendi um pouquinho de inglês. If, se, else, né? Pá. Então você vai jogando no Google, cara. Usa a ferramenta, mas aí você chegou no ponto que você entende de VBA, você vai fazer um Python. A lógica é a mesma. Então, para mim, tudo é lógica. Então, você tem um Access, você tem um Excel. O Excel, né? Eu falo muito do Python porque o Excel vai chegar a um ponto que ele não vai ser suficiente. Se você pegar entidade grande, massa de dados grande, não é suficiente. Tem a questão de LGPD, que vem agora, um tanto de coisa que você precisa de segurança de informação. Então, às vezes, o Excel ali não vai ser a ferramenta que a sua entidade vai autorizar. Você vai fazer uma gambiarra para você e vai morrer ali. Então, é conhecer o que está chegando de novo no mercado e se adequar, cara. Eu falo assim, hoje eu comecei a estudar ciência de dados, acabei de fazer o bootcamp, então usa Knime, né? Tem o Camunda aí, cara, que o Maurício fala de direto, que é uma ferramenta nova que está de automatização de processo. Sim. Então é buscar ler o que é atualizado no mercado, né? Não lá no chat GPT, escrever isso aqui, você viu lá no Rachasbi, cara, se eu tô passando o TikTok, aparece, para codificação GPT, para você criar uma logo e tal, os caras estão te dando tudo pronto. Você entra no negócio e vai fazer, cara. Sem saber por quê, né? Cara, aí você vai marcar lá, você pega uma empresa de name aí, que os caras trabalham, os caras vão entender o certo do negócio, vai falar que um robô desse vai matar os caras. Não mata. A inteligência humana não morre. Aí é o ponto que eu falo que é mais importante. Não fique com medo de tecnologia. Sim. Você tem que ser o cara conhecedor para andar junto com a tecnologia. A tecnologia não te substitui. Ela apenas facilita a nossa vida. Então a gente tem ferramentas assim, que são esplêndidas, né? São simples e são gratuitas. E também, se você quer avançar, vai estudar. Sabe? A gente não pode parar de estudar. Sim. Mercado de previdência você não pode parar porque eles lançam muda todo dia. E troca, né? A gente pode trocar uns com os outros. Cara, você pega os moleques de falou. hoje em dia com 22, 23 anos de idade, só gênio, cara. Se você não estudar, esses caras vão chegar com tudo. Você vai fazer o quê? A gente se aposenta. Aposenta. Mas aposentar no Brasil não é difícil, então também investe em previdência, viu, gente? Exato, é isso. Aproveita o benefício fiscal, isso aqui, mas faz isso aí que é importante. E contar com essas empresas aí que tem feito diferença, né? Não é só o grande que entrega. Sim. Às vezes você gasta menos e tem um recurso maior aí para dividir para outras operações. Show. Aí. Bom, vamos fechar, Maurício? Queria, antes de você fazer o brilhante fechamento de sempre... Eu não tenho que falar no fechamento, eu só sei na abertura, pô. Eu queria agradecer o pessoal do estúdio aqui, Resenha Podcast, aqui no Recreio dos Bandeirantes. Muito obrigado, pessoal do estúdio. De frente pra praia aqui, gente. Nota 10. Quem tiver no Rio, liga pra gente. É isso aí. Pra trazer aqui. Você já preencheu o primeiro quadrinho ali do branco. Em breve, ó, e pra gente poder marcar o próximo aqui, que a gente parcelou em 10 vezes aqui hoje o estúdio, a gente precisa do apoio de vocês e de um patrocinador, né, pra gente botar aqui no nosso quadrinho. Então procurem a gente aí, estamos abertos e obrigado, Gabriel. Valeu, Gabriel. Obrigado, você, cara. Gabriel. Foi ótimo você aqui. Valeu, Fábio. Obrigado, Fabinho. Falou, galera. Então, assim, o Alberto já falou tudo. Assim, vamos deixar claro que eu faço a entrada e você finaliza. Então, beleza. E semana que vem a gente hoje conseguiu aproveitar o nosso gajo aqui diretamente de Portugal. O cara tá cobrando em euro. Semana que vem ele já está de volta. Então, semana que vem veremos 2 aqui na telinha. A não ser que tenha um patrocínio pra... Se tiver patrocínio, a gente manda mais 2 semanas voo de da Airbnb TAP do Rafa aí. É isso aí, TAP aqui vai resolver. É isso aí, galera. Obrigado, até a próxima. Valeu. Valeu.